O sol ardia alto sobre o pátio de terra batida. A poeira subia lenta, dançando no ar quente, como se o tempo ali tivesse outro ritmo. O cheiro de feno, suor e couro misturava-se ao murmúrio dos homens que se amontoavam em volta do palanque. Era dia de leilão em São Vicente do Sertão, e o pequeno curral fervilhava de vozes, risadas e apostas. Mateus observava tudo de longe. De chapéu gasto e camisa puída, apoiava-se na cerca de madeira com os olhos semicerrados. Não falava com ninguém. Limitava-se a olhar. Tinha o tipo de presença que impõe silêncio sem precisar pedir. O rosto, queimado de sol e tempo, guardava rugas que não vinham só da idade, vinham da dor. A cada animal que passava, o leiloeiro gritava os lances, o público respondia em coro. Vacas prenhas, bois gordos, potros fortes. Tudo tinha preço, e tudo era medido pelo que podia gerar. Mateus, porém, parecia alheio ao burburinho. Até que ela entrou. Uma égua clara, magra demais, os ossos visíveis sob o pelo opaco. O olhar, baixo, cansado, mas não derrotado. Carregava no pescoço uma pequena placa de madeira escrita em letras vermelhas: estéril. O leiloeiro anunciou com voz impaciente: essa aqui vai por pouco, viu? Já não serve para criação. Só para trabalho leve, se alguém tiver pena. Os homens riram. Um deles comentou alto: para isso aí nem ração vale a pena gastar. Mateus ficou imóvel. O som das risadas foi se afastando, como se o mundo inteiro tivesse ficado mudo por um instante. Ele fitou a égua e, por um segundo, o tempo se dobrou dentro dele. Aquele olhar, havia algo ali que o puxava de volta, uma lembrança, talvez, de uma noite chuvosa, de um corpo frágil e um coração que ele não conseguiu salvar. A égua levantou os olhos. E foi como se o visse. O leiloeiro tentou insistir. Alguém? R$ 50? 40? 30? O silêncio respondeu. Mateus tirou o chapéu, passou a mão no rosto e falou baixo, mas firme: 50. Os outros viraram-se, surpresos. Um homem zombou: tá jogando dinheiro fora, Mateus? Outro completou: essa aí não dá cria nem pena. Mas ele não respondeu. Caminhou até o palanque, assinou o papel, pagou, e tomou posse do animal. O funcionário do leilão trouxe a égua até ele, com uma corda frouxa no cabresto. Mateus a segurou com delicadeza, e por um instante pareceu que ambos se entendiam, dois seres quebrados, tentando lembrar como era confiar. Enquanto caminhavam até o caminhão, o sol começava a descer, tingindo o céu de laranja e poeira. A estrada de volta seria longa, mas Mateus não tinha pressa. Ele andava devagar, o som das botas afundando na terra seca, o relincho fraco da égua ecoando atrás dele. O narrador observa, silencioso. Havia algo na forma como aquele homem olhava para o horizonte, uma mistura de cansaço e promessa. Aquele não era apenas um fazendeiro comprando um animal. Era um homem tentando se encontrar num pedaço de vida que ainda não desistira dele. Na carroceria, antes de subir na caminhonete, Mateus parou um instante. Passou a mão pelo pescoço da égua, sentindo o calor morno sob o pelo áspero. Calma, menina, murmurou, quase num sussurro. Já passou o pior. A égua o olhou outra vez, e ele achou ver ali um brilho tênue, quase invisível, de gratidão. O motor da caminhonete roncou baixo. A estrada abriu-se à frente, cercada de mandacarus e silêncio. Cada quilômetro parecia arrastar consigo um pedaço da memória, da mulher que se fora, do riso que já não ecoava na varanda, do cheiro de café que não voltaria mais. Mateus apertou o volante com força. Havia aprendido a viver sem palavras, mas nunca sem lembranças. A fazenda, desde a morte de Ana, sua esposa, tornará-se um retrato parado no tempo. A mesa posta para dois, o quarto arrumado, o portão rangendo à espera de um retorno impossível. Quando ela morreu, tudo em volta morreu um pouco também. As flores do quintal secaram, o pomar não deu mais fruto, e até os animais pareciam sentir o vazio. Agora, ao lado da égua silenciosa, Mateus sentia algo diferente. Uma inquietação mansa, um fio de vida que ele não sabia nomear. A poeira subia atrás do carro, engolindo a cidade. À frente, apenas o horizonte e o vento quente do entardecer. A voz do narrador parece ecoar dentro da mente dele. Às vezes, o destino nos devolve o que tirou, mas disfarçado de perda.
Mateus não sabia por que havia comprado aquele animal. Talvez porque ela lembrasse Ana, frágil, injustamente julgada, ainda bela no meio da dor. Talvez porque, de algum modo, comprar a égua era uma forma de resgatar a si mesmo. Quando chegaram à fazenda, o portão rangia como sempre. Ele desceu, abriu devagar, e conduziu a égua até o estábulo vazio. O ar cheirava a feno velho e madeira úmida. Aqui é seu lar agora, disse, com a voz baixa, quase envergonhada. Ela cheirou o chão, deu 2 passos incertos e parou. Mateus observou. Por um momento, o silêncio entre os dois pareceu um pacto. A lua subia, tímida, sobre os campos escuros. A fazenda dormia, e, pela primeira vez em muito tempo, Mateus sentiu que algo dentro dele também poderia acordar. A madrugada chegou sem pressa. A lua ainda repousava sobre o campo quando Mateus abriu a porteira e entrou com a caminhonete. O motor roncou uma última vez antes de silenciar, e, por um momento, tudo o que se ouvia era o farfalhar distante das folhas e o estalar do metal esfriando. A fazenda de Mateus parecia maior no escuro, um mar de sombras e lembranças. A casa, com as janelas sempre fechadas, ainda guardava o cheiro de fumo e madeira velha. Do lado de fora, o vento assobiava pelos frestões do celeiro, como se sussurrasse os nomes que o tempo apagou. Ele desceu do carro, abriu a traseira e libertou a égua. Ela hesitou por um instante, farejando o ar novo, desconfiada, mas deu 2 passos à frente e sentiu o chão firme de terra seca sob os cascos. Mateus observou-a com o mesmo olhar de quem vigia um nascer de sol, sem pressa, sem esperar nada, apenas vendo. Seja bem-vinda, menina, murmurou. Aqui ninguém te apressa. Nos dias que se seguiram, o silêncio foi o primeiro a recebê-los. Mateus acordava sempre antes do sol, como quem ainda lembrava do tempo em que dividia o café com alguém. O fogão a lenha soltava fumaça azulada, e o cheiro de café preto preenchia a cozinha vazia. Havia 2 canecas sobre a mesa, como sempre houvera. Uma ele usava, a outra permanecia ali, intacta, como um retrato invisível do passado. Enquanto o café esquentava, ele olhava pela janela. O campo se estendia até onde o olhar alcançava, e ao fundo, o estábulo onde agora vivia a égua. Vamos ver como você passou a noite, Esperança. Disse um dia, sem perceber que acabará de lhe dar um nome. E o nome ficou Esperança. Talvez porque fosse isso o que mais lhe faltava. Ele passou a rotina a girar em torno dela. Cortava o capim, trocava a água, escovava-o pelo ralo. No início, a égua recuava, tremendo ao toque, como se esperasse dor. Mateus respeitava o tempo dela. Deixava que o silêncio fizesse o trabalho. Às vezes, ele apenas se sentava no banco do curral e ficava observando. O som dos cascos raspando o chão, o sopro leve das narinas, o brilho discreto do sol atravessando as ripas do celeiro. Era quase uma oração muda. Os dias passavam lentos, iguais, como uma canção sem refrão. Mas a cada amanhecer, algo se transformava, quase imperceptível, como o brotar de uma folha depois da seca. Esperança começou a comer melhor. O olhar, antes baixo, agora buscava o de Mateus. De vez em quando, ela se aproximava, cheirava a mão dele e ficava ali, quieta, aceitando o toque. O narrador observa, não havia pressa entre os dois. Apenas uma vontade mansa de existir juntos. Na casa, a ausência de Ana ainda era um eco. As roupas dela permaneciam dobradas no armário, o lenço sobre a cadeira, o retrato na parede com um sorriso sereno. À noite, Mateus sentava-se na varanda, o cigarro aceso na mão, e falava com o vento. Ou talvez com ela. Você devia ver essa égua, Ana. Tem o olhar parecido com o seu, quando te diziam que não ia dar certo e você sorria mesmo assim. O som de sua própria voz o surpreendia. Fazia tanto tempo que ele não dizia nada em voz alta, que as palavras pareciam enferrujadas. Mas, aos poucos, elas voltavam. E, com elas, uma forma esquecida de paz. Certa manhã, enquanto limpava o estábulo, ele percebeu Esperança observando. Os olhos dela o seguiam como quem agradece. Ele riu sozinho. Tá me vigiando, é? Brincou. Se pudesse falar, apostava que reclamava do jeito que varra o chão. A égua bateu o casco no chão, e ele teve certeza de que ela o entenderá. O narrador descreve a cena como um quadro em movimento. O sol subindo, o pó dourado flutuando, o homem e o animal respirando no mesmo compasso.
Havia algo sagrado naquela simplicidade. Com o passar das semanas, a fazenda começou a mudar de rosto. O mato que antes tomava conta da cerca foi limpo. As galinhas voltaram a ciscar pelo terreiro. O vento parecia mais leve, como se o ar tivesse se acostumado novamente à presença de vida. Mateus falava pouco, mas pensava muito. Às vezes, ficava horas olhando o campo, e o narrador traduzia seus silêncios. O homem que já perdeu tudo não teme o tempo, mas aprende a ouvir o que o tempo diz. E o tempo, ali, dizia que ainda havia algo para se cuidar. Uma tarde, enquanto o céu se enchia de nuvens vermelhas, Mateus levou Esperança até o pasto mais alto. Queria vê-la correr, mas ela apenas andou devagar, sentindo a relva sob os cascos. Ele encostou-se na cerca, pacientemente. De repente, sem aviso, ela disparou. Uma corrida curta, mas firme. O vento levantou-lhe a crina, e por um instante ela pareceu esquecer de tudo o que já sofreu. Mateus sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro, o primeiro em muito tempo. Quando ela parou, ele foi até ela, acariciou-lhe o pescoço e falou: "Tá vendo, menina? Ainda lembra como é ser livre." O narrador conclui com voz calma e profunda. Naquela fazenda perdida entre o céu e o pó, um homem e uma égua aprenderam, juntos, que o silêncio pode ser um remédio, e que a vida, mesmo ferida, sempre encontra um jeito de voltar a respirar. A chuva começou como quem pede licença, fina, tímida, quase imperceptível. Mas, em pouco tempo, o céu se abriu em fúria. O barulho das gotas grossas no telhado misturava-se ao vento que uivava entre as frestas da casa. O relâmpago cortava o horizonte em riscos brancos, e o trovão fazia tremer até o chão de madeira. Mateus estava na cozinha, o lampião aceso sobre a mesa, lendo sem ler o jornal velho que guardava mais por hábito do que por interesse. O som da chuva o acalmava. Era o único som capaz de preencher o vazio da casa sem doer. Foi então que ouviu um barulho seco, vindo do estábulo. Um som de pancada, de cascos, de algo caindo. Por um instante, pensou que fosse o vento. Mas veio de novo, um relincho curto, aflito, diferente de qualquer outro que já ouvirá. Mateus se levantou de um salto. Pegou o chapéu, o casaco de lona, e saiu na chuva sem hesitar. A água gelada cortava-lhe o rosto, mas ele não sentia. Corria. Corria como quem obedece a um instinto mais antigo que o medo. Quando empurrou a porta do estábulo, o cheiro de feno molhado e suor animal o atingiu. No canto, sob a luz trêmula do lampião, Esperança estava caída de lado, o corpo trêmulo, as patas dobradas de forma estranha. "Ei, menina, calma", disse, ajoelhando-se ao lado dela. A égua arfava, o ventre contraindo-se em ondas. Seus olhos, arregalados, buscavam algo que nem ela sabia nomear. Mateus passou a mão pelo pescoço dela, sentindo o calor do esforço e o suor misturado à chuva que entrava pelas frestas. "Calma, tô aqui", murmurava. "Vai passar, tá? Vai passar." Mas por dentro, o desespero crescia. Nos últimos meses, ele aprenderá a gostar daquele animal como quem gosta de uma lembrança boa, algo pequeno, que te devolve o fôlego quando o mundo aperta. E agora, vê-la assim, prostrada, em dor, era como reviver tudo o que já havia perdido. "Não morre, Esperança", disse, a voz falhando. "Eu não devia ter te trazido para cá. Talvez eu seja mesmo um azarado, trazendo morte para tudo que toco." Ele abaixou a cabeça, encostando a testa no pescoço dela. A respiração da égua vinha em soluços. Do lado de fora, o trovão rugiu, e o relâmpago iluminou o estábulo inteiro, revelando o brilho úmido das lágrimas escorrendo pelo rosto de Mateus. Mas, de repente, algo mudou. Um som novo. Um gemido rouco, vindo do ventre dela. Mateus recuou, confuso. Observou as contrações, rápidas, violentas. O pavor deu lugar à dúvida. "Não, não pode ser", murmurou, incrédulo. "Disseram que você era." Outro relincho, mais forte, rasgou o ar. A égua empurrou com todas as forças, o corpo inteiro tensionado, o chão coberto de palha e suor. E então, no meio da chuva e da tempestade, um pequeno milagre se fez. Entre uma explosão de trovão e outra, um choro agudo ecoou, não humano, mas igualmente sagrado. Mateus arregalou os olhos. Um potro úmido, pequeno, trêmulo, tentando se erguer.
o pelo ainda coberto de verniz de nascimento, branco como a espuma do rio. Por um instante, o tempo parou. A égua, exausta, baixou a cabeça e o lambeu, com ternura. O potro respondeu com um movimento fraco, buscando o peito dela. Mateus sentou-se no chão, sem fôlego. As lágrimas vieram sem aviso, quentes, misturando-se à chuva e à palha. Meu Deus, sussurrou, entre soluços. Você me enganou, menina. Riu e chorou ao mesmo tempo, a emoção sufocando-lhe o peito. Lembrou-se de Ana, de quando ela dizia, sorrindo, que queria ver um potrinho branco correndo pela fazenda. Vai ficar lindo, Mateus, ela dizia. Branco, livre, igual aos sonhos que a gente ainda não viveu. E agora, ali estava ele. O sonho dela. O sonho deles. Nascido no meio da tempestade, no ventre de uma égua que o mundo havia condenado como inútil. Mateus ficou de pé, devagar, sentindo as pernas tremerem. Pegou um cobertor, cobriu a égua e o filhote, e ajoelhou-se novamente. Vocês estão bem, vão ficar bem. Esperança levantou a cabeça, o olhar sereno, e encostou o focinho na mão dele. Havia algo de humano naquele gesto. Algo que dizia obrigada. O narrador descreve a cena com voz baixa, quase sagrada. Do lado de fora, o mundo desabava. Mas dentro daquele estábulo, um sopro de vida lutava contra o impossível. Às vezes, o que dizem morto apenas dorme, à espera de amor. A chuva foi cessando aos poucos, como se o céu também descansasse. O silêncio voltou, denso e suave. O potro, cansado, enfim conseguiu se erguer, as pernas trêmulas, cambaleantes, mas vivas. Mateus o segurou por um instante, apoiando-o. Calma, pequeno, devagar. E, quando o potro deu o primeiro passo, o fazendeiro sentiu o coração se abrir, como se o peso de anos tivesse se dissolvido junto com aquela tempestade. O narrador conclui, em tom poético. Naquela noite, o sertão pariu um milagre. Não apenas no ventre de uma égua, mas no peito de um homem que havia esquecido o que era acreditar. Mateus apagou o lampião, deixou a luz da lua entrar pelas frestas, e antes de sair, olhou mais uma vez para eles. Bem-vindo, pequenino, disse, com um sorriso que já não cabia em silêncio. Tua mãe se chama Esperança. E tu é o que ela me devolveu. O vento soprou leve, o cheiro de chuva fresca invadiu o ar. E, pela primeira vez em muito tempo, Mateus dormiu com o coração em paz. O sol nasceu tímido, filtrando-se entre as nuvens ainda pesadas da noite anterior. A fazenda cheirava a terra molhada e a promessa de um novo começo. O canto distante dos galos misturava-se ao murmúrio do vento, e, pela primeira vez em muito tempo, Mateus acordou com um propósito que não era apenas sobreviver. No estábulo, Esperança e o potro estavam juntos. O pequeno, cambaleante, curioso, tentava seguir os passos da mãe, tropeçando aqui e ali, arrancando de Mateus um sorriso que lhe iluminou o rosto inteiro. Devagar, pequeno, o mundo é grande, mas não precisa correr para conhecê-lo. Disse ele, com a voz embargada, mas alegre. A égua o olhou, calma, confiante. O brilho nos olhos dela era outro. Já não havia o medo que o tempo imprimira quando chegou. Agora havia serenidade, e algo que lembrava orgulho. Nos dias que se seguiram, a rotina mudou. Mateus passou a cuidar dos dois com uma dedicação que beirava o sagrado. Acordava antes do sol, fervia o leite, varria o pátio, limpava o estábulo. Falava com eles como quem conversa com velhos amigos. O que me diz, Esperança? Perguntava, enquanto colocava a ração no coxo. Acha que esse teu menino vai ser danado? O potro relinchava em resposta, e Mateus ria. Ria de verdade. Era como se a fazenda respirasse junto com ele. As galinhas voltaram a ciscar, o velho cachorro, antes apático, voltou a latir quando o vento soprava. Até as flores do jardim, que por anos ficaram secas, pareciam querer nascer de novo. O narrador observa. Quando o amor toca o que parecia perdido, até o chão esquecido aprende a florescer. Mateus começou a reparar nas pequenas coisas, o brilho da luz da manhã batendo na cerca, o som da água correndo no bebedouro, o cheiro do café se misturando ao da grama cortada. Cada detalhe o lembrava de que estava vivo. O potro crescia rápido. Em poucas semanas, já corria pelos campos como se tivesse nascido para desafiar o vento. O pelo branco brilhava sob o sol,
e Mateus não cansava de olhar. Foi numa tarde dessas que ele decidiu. Chamou o animal, aproximou-se devagar, passou a mão sobre a testa macia e disse: Tu vais se chamar Milagre. O nome saiu natural, como se já estivesse escrito em algum lugar desde o começo. Milagre. Porque era isso mesmo, uma vida onde ninguém esperava, um renascimento onde só havia silêncio. A notícia correu rápido pela cidade. O fazendeiro que comprará a égua estéril agora tinha um potro saudável e forte. No armazém, nas feiras, nas rodas de conversa, todos falavam da história. Alguns chamavam de sorte, outros de bênção. Um vizinho veio visitar. Mateus, ouvi dizer que tua égua deu cria. É verdade mesmo? Aquela que te venderam como Esté. É verdade, sim. Interrompeu Mateus, sorrindo. Às vezes o povo se engana até com o que Deus ainda não terminou. O homem riu, meio sem graça, e olhou o potro correndo pelo campo. Pois olha, se isso não é milagre, não sei o que é. Aos poucos, o rancho voltou a ser o que fora um dia, talvez até mais. Mateus limpou o curral, pintou as cercas, replantou o pomar. Abriu de novo o portão grande, e pendurou uma placa de madeira simples, escrita à mão. Aras Esperança, onde a vida recomeça. Gente de longe passou a aparecer, curiosa com a história da égua que enganou a morte. Alguns queriam comprar o potro. Mateus recusava todos. Esse não tem preço. Dizia. Foi dado, não vendido. O narrador descreve o olhar dele enquanto dizia isso, firme, mas terno. Era o olhar de quem, finalmente, havia entendido que o valor das coisas não está no que produzem, mas no que curam. Em noites de lua cheia, Mateus gostava de sentar-se na varanda e observar o campo. Esperança pastava tranquila, e Milagre dormia deitado a seus pés. A brisa trazia o cheiro doce do capim e o som distante dos grilos. Ele fechava os olhos e, por um instante, sentia a presença de Ana. Não como dor, mas como lembrança boa. Podia quase ouvir a voz dela. Tá vendo, Mateus? O que a gente chama de fim, às vezes é só o começo disfarçado. Ele sorria. Não dizia nada. Apenas deixava o coração responder no silêncio. O narrador, em tom poético, observa. Aquela fazenda, antes cinza e muda, agora respirava cor. Cada relincho, cada folha que caía, cada passo sobre a terra era uma prece. Mateus não rezava mais pedindo milagre. Ele vivia dentro dele. Com o tempo, Milagre cresceu e se tornou o orgulho da região. Forte, veloz, de temperamento dócil, uma lembrança viva de que o improvável pode florescer. E Mateus, o homem que um dia falava com o vento, voltou a falar com as pessoas. Recebia visitas, ria, contava a história da égua e do potro como quem conta um segredo bonito, mas sem vaidade, apenas gratidão. Ela me ensinou, dizia ele, que o que é rejeitado pelo mundo pode ser escolhido por Deus. Os vizinhos ouviam em silêncio, alguns com os olhos marejados. E quando voltavam para casa, levavam consigo mais do que uma história, levavam esperança. Na última cena, o narrador descreve o campo sob o pôr do sol, o céu pintado de ouro, o potro correndo livre, a égua observando orgulhosa, e Mateus de pé, chapéu na mão, com o rosto banhado de luz. Ali, naquele pedaço de chão esquecido, um homem e dois animais provaram que a vida, quando quer renascer, não pede licença, apenas floresce. Os anos passaram devagar, como passam as estações no sertão, sem alarde, mas com marcas que o tempo sabe deixar. A fazenda de Mateus já não era a mesma. O mato cedeu lugar ao verde, a terra seca agora florescia, e o som dos animais misturava-se ao vento como uma canção de renascimento. Mateus envelheceu com dignidade. Os cabelos, antes pretos como a noite, tornaram-se prateados. O rosto, vincado, agora guardava mais sorrisos que dores. O andar continuava firme, o olhar sereno. Havia paz onde antes morava o vazio. Naquela manhã, o sol nascia largo, dourando tudo o que tocava. Do alto da cerca, Mateus observava Milagre, agora um cavalo imponente, correndo livre pelos campos. O brilho do pelo branco quase cegava de tão puro, e cada passo levantava pequenas nuvens de poeira que dançavam no ar. Esperança, mais velha, pastava tranquila sob uma sombra, com a calma de quem cumpriu seu destino. Mateus respirou fundo. O ar tinha cheiro de feno e lembrança. E, em silêncio, o narrador o acompanhou em pensamento.
Talvez a vida seja isso, acreditar no que dizem perdido. O homem que um dia comprará uma égua magra e condenada agora via diante de si um símbolo vivo do impossível. E naquele instante, tudo que viveu pareceu caber em uma única cena: o sol, a poeira, o campo, e o som do coração batendo compassado, como o trote de um cavalo livre. Ele se encostou na cerca, apoiando os braços gastos, e deixou o olhar se perder no horizonte. As lembranças vieram como um vento manso: o leilão, o olhar cansado de esperança, a tempestade, o nascimento, as manhãs de recomeço. Tudo parecia tão distante e tão presente ao mesmo tempo. Mateus sorriu. Não de orgulho, mas de gratidão. O narrador descreve: há sorrisos que não precisam de testemunha. São feitos de silêncio e verdade. A voz interior de Mateus se misturava à do narrador. Venderam-na como estéril, mas tudo o que ela precisava era alguém que acreditasse. Ele ergueu o olhar para o céu, e por um instante, achou ver entre as nuvens o rosto de Ana, o mesmo sorriso sereno que ele guardava em lembrança. Tu viu, Ana? Murmurou. Ele cresceu bonito, igual você dizia que seria. O vento respondeu movendo as folhas do ipê amarelo ao lado do curral. As pétalas caíram como chuva dourada, cobrindo o chão com delicadeza. A câmera da vida parecia se afastar lentamente, o campo amplo, o cavalo correndo, o homem parado, o tempo suspenso. O narrador continua, num tom suave e grave, como se falasse diretamente ao coração de quem ouve. Naquele pedaço de chão esquecido, um homem aprendeu que a fé não precisa de prova, basta um gesto, uma escolha. Porque às vezes, o milagre que esperamos não cai do céu. Ele nasce do simples ato de cuidar. As cenas se sucedem como lembranças vivas. Mateus dando ração à esperança, milagre correndo sob a chuva, o portão do Aras aberto, recebendo visitantes curiosos, criança sorrindo enquanto o cavalo branco trota perto da cerca. A fazenda que um dia foi refúgio da dor se tornará abrigo da esperança. Nos fins de tarde, Mateus sentava-se no mesmo banco da varanda onde antes falava sozinho. Agora, falava com quem passava, com quem vinha ouvir sua história. E sempre terminava do mesmo jeito. Nunca acredite quando te disserem que algo não tem mais valor. Às vezes, só precisa de amor para florescer de novo. O narrador encerra em tom poético, descrevendo o entardecer como uma pintura. O sol se punha lento, espalhando tons de cobre e ouro sobre o campo. A poeira levantada por milagre cintilava no ar como pequenas brasas de luz. E, ao fundo, o velho Mateus, de chapéu na mão, observava tudo com olhos marejados, o rosto tranquilo, o coração inteiro. A vida, pensou ele, é feita de recomeços disfarçados de fim. A câmera imaginária se afasta ainda mais. A fazenda, pequena, cercada de verde, brilha sob a última luz do dia. E a voz do narrador finaliza, baixa, carregada de emoção. Venderam-na como estéril. Mas tudo o que ela precisava era alguém que acreditasse. Silêncio. Depois, apenas o som do vento e o bater de cascos ao longe. Claquete Call to Action, CTA. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, comente o que sentiu e inscreva-se no canal. Cada história que contamos é uma lembrança de que o amor e a fé podem florescer até no solo mais seco. Porque, às vezes, tudo o que falta para o milagre acontecer é alguém que acredite.